Boa noite, gente. Sabe que eu estava ali, Marie, fazendo a vibração ali, a meditação, e eu estava olhando para essa foto, que eu mesmo fiz esse slide, mas fiquei aqui pensando que todos nós já viemos desse lugar, né? Vocês pararam para pensar nessa foto aí? Alguém olhou essa foto com mais profundidade? Baixa a luz aqui, Rodrigo, que fica mais bonito aí. Né? Todos nós já estivemos nesse lugar aí, inúmeras vezes. Mas vamos pensar só na última, nesse personagem que nós estamos aí agora. Eu não tinha pensado nisso, não era assim que eu ia começar a aula, mas eu estava ali olhando e me imaginando. E aí eu convido vocês a imaginar vocês também. Como é que será que foi o início para vocês, para cada um de vocês? Né? A gente estava aí, cheio de planos, cheio de promessas, cheio de desejos, cheios de ansiedades, de anseios, melhor dizendo, de ansiedade não, né? De anseios. E hoje, cada um aqui tem uma idade, né? A turma está bem diversificada, tem mais jovens, mais idosos. Será que a gente chegou a cumprir metade do que a gente se propôs quando estava aí? Não? Quem acha? Levanta a mão aí. Quem acha que cumpriu mais de 50%? Ninguém, gente. Meu Deus, 1, 2. Será que é isso mesmo? Que a gente não está aproveitando a nossa reencarnação atual da forma que nós planejamos quando nós estávamos aí ou quando a gente estava antes daí? Vamos conversar sobre isso hoje. Pode tirar, pode aumentar a luz de novo, Rô. Foi só para a foto ficar mais bonita. Vamos lá, gente. Essa aula tem como objetivo geral demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. Então, tudo que nos acontece faz parte dessa evolução. E explicar como se dá o planejamento das reencarnações, demonstrar que em que pese a inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um, demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas, e o ponto de vista espiritual, que a vida da Terra, da forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros. E aí a gente vai desmistificando um monte de coisas aí, porque quando a gente vê penas e gozos, a gente já associa a castigos e recompensas, né? E a gente vai ver aí durante a aula que não é bem isso, né? Vamos lá. A reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo do humano. Então, é uma lei da natureza automática. Ninguém escolhe se vai reencarnar ou não. A gente tem algumas escolhas, né? Mas reencarnar e desencarnar não faz parte da nossa escolha. Esse livre-arbítrio a gente não tem. A gente pode até protelar, né? A gente sabe, né? Conhece, ouve. Quem trabalha em casa espírita tem mais contato com isso, né? De espíritos que ficam ali fugindo da sua reencarnação, protelando e tal, mas uma hora ela acontece, né? Assim como o desencarne. Então, é uma lei natural e automática, e a gente já passou não sei quantas vezes e quantas ainda passaremos, né? Por isso que eu fiquei ali viajando, refletindo naquela primeira foto e pensando nessa encarnação, né? Nesse personagem, Alessandra. Eu fiquei pensando, será que hoje, com a idade que eu estou, será que eu já cumpri alguma das coisas que eu tinha planejado? Será que eu tinha planejado? Será que a gente tem esse privilégio de planejar, de fazer esse planejamento, né? Ou não? Enfim, são um monte de perguntas que
porque a gente tenta ir achando as respostas, né? Mas nem todas são ciências exatas, 1 mais 1 igual a 2, né? Então, lá no livro Reencarnação, Processo Educativo, Adenauer diz assim, ó, reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, cada reencarnação, nós somos um novo personagem, a gente provavelmente vai estar num novo cenário, num novo ambiente, talvez num novo corpo, ou masculino ou feminino, né? Sendo pai, sendo mãe, não sendo pai, não sendo mãe, casando, não casando, sendo branco, sendo negro, sendo índio, sendo japonês, sendo tailandês, sendo rico, sendo pobre, né? A gente precisa passar por todas essas experiências. Na semana passada, Luiz, meu marido, deu aula de reencarnação e ciência, e aí ele estava falando que a gente busca saber da nossa reencarnação. Todo mundo tem essa curiosidade, né? De querer saber o que eu fui na outra encarnação ou nas outras encarnações, mas a gente só quer saber se for coisa boa, né? Se a gente foi rico, se a gente foi príncipes e princesas, se a gente fez o bem, eu fui uma pessoa altruísta, né? Ninguém quer saber que foi um miseravão, ruim, que matou, que esfolou, que assaltou, que era pobre ou que passou necessidade. Ninguém quer saber disso, né? Se for dado o privilégio aqui de dizer, olha, você vai saber das suas 10 encarnações, mas não tinha nenhuma boa, eu acho que a maioria não vai querer saber, né? A gente só pensa que foi coisa boa. Mas nos diz Adenauer, né, e outros teóricos que essa é a nossa melhor encarnação, porque o espírito não evolui, o espírito só evolui. Então, se hoje eu já não sou flor que se cheire, nem vocês, né? Ninguém aqui, né? Porque todos somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para crescer e evoluir, né? Então, todos nós aqui temos nossos percalços, nossos defeitos, aspas, né? Todo mundo. E essa é a nossa melhor encarnação. Imagina o que nós não fomos há 10 encarnações atrás. Não é? Quando a gente diz, condena e estica o dedo e aponta o outro, né? Que fez isso, que fez aquilo. E o que a gente já fez? Né? A gente já passou por tudo isso, por todas essas experiências. No sábado de manhã, na turma de sábado de manhã, a aluna falou, não, eu já fiz regressão de terapia de vidas passadas, eu já fiz regressão de memória, e eu descobri que eu fui uma guerreira, e que eu morri com uma flechada, uma espadada, sei lá, na cabeça, na testa, né? Aí o Luiz brincou com ela, falou assim, fui eu que dei. Aí ela ficou olhando para a cara dele assim, assustada, né? Então, alguém falou alguma coisa aí? Foi o senhor que deu? Então, se colocar no lugar de que eu fui uma guerreira e levei uma flechada, é mais fácil do que dizer fui eu que te matei, né? Ninguém quer ficar nesse lugar, mas a gente não tem essa escolha, a gente passa por todas essas experiências, né? E isso serve para criar essas habilidades. Em cada encarnação que a gente passa, a gente aprende uma coisa, 2 coisas, 3, várias coisas, né? Então, o que eu já aprendi nessa de Alessandra, nesse personagem, provavelmente eu não vou passar mais por situações parecidas na próxima, que eu vou ser João, Maria, José, Joaquim, sei lá quem eu vou ser. O que eu já aprendi nessa, eu já aprendi nessa, né? Eu brincava essa semana com uma amiga minha, dizendo, na próxima encarnação eu não quero mais vir mulher, eu quero vir homem, porque eu acho que tudo que eu tinha que aprender de mulher, eu já aprendi nessa. Não quero mais vir mulher, não, né? Porque mulher, vou te dizer, né? Já nasce sofrendo a bichinha, já enfia um brinco na orelha sem perguntar se ela quer ou se não quer, né?
Aí depois fica logo mocinha, já fica logo menstruada, aí começa as cólicas, e depois é gestação, que é a melhor coisa do mundo. Eu tenho 2 filhos, sou grata pela maternidade, mas não é fácil, né? Então, eu acho que eu já aprendi tudo. Na próxima, se eu puder escolher, eu quero vir homem. Viu? Então, o que está a Adenauer dizendo aí nesse slide é isso, que a gente precisa passar por novos elementos, novas oportunidades em novos ambientes, né? A gente precisa passar por tudo isso, porque é esse o objetivo da reencarnação. Não tem outro objetivo. Se a gente ficar todas as encarnações dentro do mesmo círculo de pessoas, tendo as mesmas dificuldades ou as mesmas alegrias, que graça que tem isso, né? Nenhuma. A gente precisa ir mudando de ambiente, ir mudando de situações para proporcionar a gente essa elevação espiritual. E aí vem o tal do esquecimento, que eu acabei de falar, né? Da gente relembrar o que foi. E aí a gente fica chateado, né? Porque a gente não adianta, porque nós somos curiosos. Se passasse alguém aqui e perguntasse quem quer saber, vou dizer aqui, quem quer saber o que foi na encarnação passada? Todo mundo quer saber. Eu quero saber também, né? Eu sei que não serve para nada, mas eu não posso mentir para vocês que a curiosidade é maior, né? Mas aí eu pergunto para vocês, para que serve isso? Para que serve a gente saber o que a gente foi, o que a gente fez na encarnação passada? Vocês acham que vai ajudar nessa encarnação? Quem falar, levanta a mão, viu? Olha o microfone. E eu quero ver vocês falando. Vou contar para vocês, eu não sei se eu contei na outra aula, mas enquanto vocês falam, eu bebo água. Se vocês não falarem, vocês matam a facilitadora de sede. 2 horas falando sem beber água. Então, eu preciso... Ó, pronto, ali, ó, Aline. Me diga a sua opinião. Boa noite. Eu acho que serve a gente saber o que foi na outra encarnação se a gente tiver a consciência para tentar se melhorar naquilo que a gente errou na última, né? Se a gente pudesse saber que eu fui, vamos dizer, inimiga do meu filho, vamos dizer, e aquilo servisse para eu tentar amenizar aquela inimizade, aquela antipatia, adiantaria. Mas, se eu for temperamental e olhar para ele ainda como inimigo, de nada adiantou, né? Então, serviria se a gente tivesse maturidade para se melhorar. Maturidade espiritual. É isso. Você falou a palavra Augusta, né? Posso chamar de Augusta, não Dona Augusta, não, porque você é muito bonita e jovem. Essa é a palavra-chave, né? Aí eu vou botar pimenta no que você falou aí. Se eu descobrisse, olha o que ela disse, se eu descobrisse que eu fui inimiga do meu filho, e poderia servir isso, né, para eu me melhorar essa relação, né, apertar os laços, né, de amor e tal, do seu filho. Mas aí você descobre que você foi inimiga daquela cunhada, que você já não gosta dela, né? Aquela cunhada ou aquele irmão, porque às vezes quem tem muito irmão, tem gente que tem 10 irmãos, só se dá bem definitivamente com um, o resto, né? Eu conheço família assim, né? Ou tem gente, por exemplo, que se dá super bem com o pai e com a mãe tem uma relação difícil, né? Então você trouxe já uma relação com um amor envolvido, porque mãe e filho, né? Impreterivelmente tem amor envolvido. Existem as exceções, claro, mas existe o amor envolvido. Mas aí eu botei essa pimenta. Vamos pensar que você teria a possibilidade de descobrir que você foi inimiga, mas de alguém que você já não gosta nessa encarnação. Porque se você foi inimiga, você já traz algum resquício disso de outra encarnação, né? E aí vocês foram postos próximos em alguma relação. Eu falei cunhada, mas pode ser qualquer outra relação. Você acha que ia ser mais fácil se você soubesse que foi inimigo? Eu acho que não, a minha opinião, né? Por causa dessa palavrinha mágica que você usou aí.
Você usou maturidade espiritual. E eu diria ainda mais, maturidade psíquica. A gente não tem essa maturidade psíquica, né? E o Deus, Criador, seja lá como vocês queiram chamar, tem essa sabedoria para saber que a gente não tem essa maturidade psíquica. Porque se nós tivéssemos, e se isso fosse ajudar, auxiliar em alguma coisa, a gente lembraria, né? Se isso já faz, se a gente já vem de fábrica, com esse, reencarnou o tal do véu do esquecimento, né? Como a gente chama. Reencarnou, pronto, acordou o neném lá, começa tudo de novo. Nós fomos resetados, né? Usando um termo aí da tecnologia. A gente foi resetado, formatou tudo, a gente ganhou um computador novo, perdeu tudo, né? Se é assim, é porque é para ser assim. Porque a gente não tem maturidade para isso. E aí, vamos voltar lá para a historinha da Augusta. Eu fui inimiga do meu filho. E agora, ele é meu filho e eu sou mãe dele. Então, o universo está me dando a oportunidade de reajustar essa relação que foi difícil numa experiência anterior pelo amor. Porque, né, invariavelmente, mãe e filho já traz o amor junto, né? Pode ser que não aconteça esse amor tão, né? Pode ser, a gente também conhece relações de pais e filhos que não são assim, né? Mas, em via de regra, o amor está ali, né? Mas, se eu tivesse a possibilidade de lembrar, esse amor já vinha ali arranhado, já vinha ali com alguma coisa quebrada, né? Diga, Ricardo. Eu me peguei pensando numa imagem, quando os bebês ou até 3, 4, 5 anos, às vezes eu já via assim, rechaçando a mãe. Esse é o caso, será? Sim, as crianças, né, alguns teóricos dizem que a reencarnação só se completa, né, só se fecha aos 7 anos. Outros acreditam que mais para frente um pouquinho, até o início da adolescência, 14 anos por aí, 13 por aí, né? Então, a gente costuma dizer que a criança está com o pé lá, com o pé cá, né? É o tal do amiguinho invisível, do amiguinho imaginário, né? Quem tem filhos, sobrinhos, netos e tal, sabe disso, né? A gente não vai lembrar de nós próprios, porque é uma infância muito pequena ainda, mas, para quem convive com outras crianças, sabe que toda criança, a grande maioria, tem seu amiguinho invisível, imaginário, que é exatamente isso, né? A criança está com o pé lá, com o pé cá. Ela vive muito o mundo espiritual ainda, né? A encarnação não está fechada. Então, eu também conheço, Ricardo, na minha família, teve um bebezinho que nasceu da minha família e que ele ficava no colo de todo mundo, menos da mãe. Quando tinha que mamar, a mãe botava uma fraldinha no rosto dele, que era para ele não, se ele olhasse para a cara dela, ele gritava. Ele não dormia com ela de jeito nenhum, dormia com as avós, com as tias, com todo mundo, né? Então, essa mãe, esse filho não são espíritas, não têm esse conhecimento, ou essa crença, seja lá como vocês queiram chamar, né? Mas eu pensava isso, né? Eu pensava assim, esse espírito está aí né? Ainda mais no momento ali do soninho, do mamando, né? Da libertação do espírito que a gente viu há 2 aulas atrás, né? Que o espírito está lá e está cá. Provavelmente algumas lembranças deviam do inconsciente borbulhar ali no consciente, né? E aí, como o espírito está ali envolto naquele corpo que ainda está começando, né? Amadurecendo, não sabe falar, não sabe se expressar, chora, né? Então, sim, é possível, sim, isso, Ricardo. É bem, bem comum, inclusive. Tem bastantes histórias sobre isso, né? Assim como mãe e filho, irmão com irmãos e tal. Às vezes, eu não queria usar a palavra problema, né? Às vezes, o que você traz da outra encarnação é tão forte, tão intenso, que, mesmo você estando ali
trazido junto daquela pessoa pelo amor, pelos laços do amor, por ser seu irmão, por ser seu pai, por ser sua mãe, ainda assim isso fala mais forte. Diga. Oi, boa noite, Ale. Boa noite. Quando você fez aquela pergunta, né, qual era o objetivo de a gente, ou se era bom, né, a gente relembrar. E aí você trouxe essa abordagem que a gente não possui maturidade psíquica. E aí me veio uma outra coisa assim na minha cabeça, de que o que importa, na verdade, são as experiências e emoções que a gente vai construindo enquanto ser, né? Porque, na verdade, as pessoas, os personagens que a gente atrai, são, na verdade, personagens que nos dão, né, aquela convivência, para a gente perceber as nossas emoções, nossos sentimentos. Então, inclusive, essas relações vão ao longo do tempo, por isso você trouxe aí, quando você falou do amor, é que, apesar das relações familiares criarem um vínculo, o vínculo maior é o amor entre essas almas, para que cada uma se perceba, se autoconheça, né? Então, o objetivo é autoconhecimento, se conhecer diante, ou seja, energia criadora, né? Aquilo da onde viemos, o que somos, independente de que relação eu tive, se foi mãe, se foi filho, né? Então, eu acho que, quando você falou, fiquei aqui reverberando a pergunta na minha cabeça e veio muito isso, né? O que importa nas encarnações é você se autoconhecer, você se perceber diante daquela emoção. Eu tive uma relação ruim, entre aspas, né, que gerou um sentimento que eu intitulei negativo com aquela pessoa. Na verdade, no momento que eu volto com ela, para me resgatar e poder perceber o que é aquilo. O que é que daquela relação gerou e que me ficou em mim, entre aspas, como um sentimento negativo. Porque muito do que a gente traz, que ela estava falando, de negativo e positivo, são os conceitos que nós damos disso e fixamos com isso, né? E, às vezes, esses conceitos nos escravizam muito, né? Eu fiz errado, eu fiz certo. E a gente perde o foco de viver aquela emoção, né? Quando a gente reencarna, como eu disse, como está ali no slide, né? Um corpo novo, cérebro novo, o ego novo, uma nova personalidade e experiências no novo meio que se vai renascer, né? Então, é isso. Isso que você falou de conceitos, por exemplo, a gente nasce sem pré-conceito, né? Você vê... Aí vamos fazer um parêntese aqui no nosso assunto de reencarnação. Você vê um bebezinho, uma criancinha de 1, 2 anos, ela brinca com qualquer outra criancinha. Se é preta, branca, amarela, cor-de-rosa, rica, pobre, se é morador de rua ou se é príncipe, aquela criancinha ali, ela vai brincar com a outra, né? Quando que ela começa a se afastar, a olhar? Quando os pais começam a ensinar isso. Ou digo os pais, mas o mundo, né? Então, os conceitos vêm a cada encarnação. A cada encarnação, a gente tem a oportunidade de viver, de se comportar no mundo de uma forma diferente, né? E a gente traz esse arquivo todo lá no nosso perispírito, na nossa mente, e ele não é apagado. Então, Alessandra, a gente renasce, esquece tudo, então para que serviu todas essas experiências? Se ficou lá arquivado. Não é arquivo morto, é arquivo vivo, né? Tem um slide, eu não sei se já é o próximo, é esse mesmo. Ali tem... Diga. Dona Lena, que quer fazer uma Diga, pergunta. Dona Lena. Eu tenho 6 filhos. E tenho 4 mulheres e 2 homens, né? Uma das minhas filhas, ela tem... já é assim, uma coisa que só a gente que entende um pouco do espiritismo aceita. Ela tem um ciúme tão absurdo que toda pessoa que gosta de mim, se apega a mim, ela não suporta. Ela arranja algum defeito e ela quer me convencer que aquela pessoa que não suporta, aquela pessoa que é chata, que é isso, ela arranja um bocado de coisa. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Aí, ontem, conversando com a minha filha mais velha, ela disse, mãe, o problema de minha irmã é ciúme. Ela não aceita que ninguém goste da senhora, que ela acha que ela é
sua dona. E aí, dona Mas Lena, a pensando. senhora fica pensando assim, que história que a gente teve na outra encarnação, não fica? Fica. E a senhora está querendo que eu lhe diga qual foi a história, não sei. Mas né? Eu estou brincando com a dona Helena, mas é isso mesmo, quando a gente tem alguma relação diferente, por exemplo, ela relatou, ela tem 6 filhos, uma tem uma relação diferente com ela. Tem uma história aí por trás, né? Tem, mas vamos deixar para lá. Não precisa saber o que foi, né? Porque vai que não foi uma boa história, né? A gente não tem essa maturidade, a gente acha que tem, né? A gente acha que não. Eu já estou numa fase da vida que eu já estou, né, maduro o suficiente, que eu vou elaborar isso, vou dissolver, vou aproveitar o melhor, vou fazer do limão uma limonada. Não vai, né? Adenauer, ele fala, às vezes, nas palestras dele, que é bom saber, mas eu acho que ele tem essa maturidade. Adenauer, que me desculpe, mas eu não tenho. E eu acho que, né, a grande maioria não tem. Se a gente souber um fato, é sua filha, né? Mas se a senhora sabe um fato muito grave que aconteceu com vocês em outra encarnação, né? Como que isso não vai ser abalado? É melhor não saber, né? É melhor continuar amando como sua filha, ela amando como mãe, mesmo com ciúme, né? Isso vai se dissolvendo, isso vai acomodando. E com certeza, esse ciúme aí que a senhora está relatando é um aprendizado dela, né? Isso está servindo como aprendizado para ela em alguma proporção, em alguma dimensão da vida, né? Pois é, é isso que Cristiane falou, né? A gente vai elaborando, conforme as situações vão se apresentando na nossa frente, a gente vai tentando aprender, criar as habilidades que a Adenauer tanto fala, né? E dissolvendo, e elaborando, e aprendendo, e pronto. E é isso, não precisa saber o que foi, né? Mas, olha lá, ó, durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total, pois o espírito tem lembrança dele quando liberto no corpo durante o sono, através de sonhos, durante meditações, por influências de seus amigos, bem como através de intuições. Lembra que eu falei para vocês, na aula de libertação do espírito, sobre os sonhos reflexivos? Cai nisso aí, né? Aquele sonho que a gente acorda e com aquele sentimento, eu conheço essa pessoa, nunca viu mais gordo nem mais magro, mas tem aquele sentimento, eu conheço essa pessoa, ela me trouxe algo muito bom ou algo muito ruim, né? Mas é aquele sonho que você acorda mexido, remexido, e passa o dia inteiro pensando e faz as coisas do seu cotidiano, do seu trabalho, dos seus afazeres, mas vira e mexe, aquilo vem na sua cabeça e te traz aquela mesma emoção, né? Isso provavelmente tem a ver com isso aí, né? É esse escape, é esse transbordamento do inconsciente através dos sonhos e que servem para mexer mesmo com a gente, né? Porque a gente passa aquele dia pensando naquilo, aquilo te traz reflexão, o nome já diz sonho reflexivo, né? Então, te traz uma reflexão, te traz uma emoção, mexe com outros conteúdos, vem trazendo outros conteúdos, e é assim, aos pouquinhos, que a gente vai amadurecendo e crescendo através das reencarnações, né? Aí voltamos ao assunto do saber o que foi. A gente acha que se a gente souber o que foi e o que fez, vai ser assim, pum, resolvi, pronto. Eu fui isso, é por isso que a gente tem esse tipo de relação, então agora a partir de agora eu vou agir dessa forma, e pronto. A evolução não dá saltos, né? É a frase mais básica do espiritismo. A evolução não dá saltos. A evolução vai no tempo que deve ser, que deve acontecer para cada um, de acordo com a sua necessidade. Então, esses sonhos reflexivos é isso. É um sonho hoje, é um sonho amanhã, é uma lembrança daqui a pouco, é uma oportunidade que acontece aqui, que você se lembra daquilo,
né? Então, você vai pegando as pecinhas do quebra-cabeça, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber, as peças estão todas ali embaralhadas. Eu penso a reencarnação assim, né? As peças estão todas ali embaralhadas na sua frente. Eu acho que uma reencarnação com êxito, vamos dizer assim, é aquela que você conseguiu montar o maior número de peças. A gente não vai conseguir montar o quebra-cabeça todo. Aí a gente só vai conseguir quando a gente virar espíritos perfeitos, né? Mas quanto mais pecinhas a gente conseguir ir encaixando ali, e acabou essa encarnação, e eu consegui muitas peças, a pergunta lá do primeiro slide, né? Será que a gente está conseguindo cumprir, fazer, manter o que a gente planejou antes de estar aqui? Porque são muitos os caminhos, né? O destino é outra palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Ah, isso é meu destino. Destino não existe. O destino não existe, né? Porque se a gente acredita em destino, a gente não acredita em livre-arbítrio. Se a gente tem o livre-arbítrio de escolher, a gente não pode ter um destino. Concordam comigo? Ou alguém não concorda com isso? Né? Se eu tenho um destino, ó, eu vou nascer, vou crescer, vou casar, ter 2 filhos, morar em Salvador, isso assim, vou morrer com tantos anos, meu filho isso, meu marido aquilo, eu não sei o que lá. Onde ficou meu livre-arbítrio nessa história? Eu já tenho um destino traçado. Eu não posso decidir nada. Se eu tenho uma história a cumprir, não tem livre-arbítrio. Não é? Perto do Natal, a gente, lá em casa, assistiu um filme e depois a gente estava conversando na mesa do almoço, eu, o Luiz e os nossos 2 filhos. Um tem 15 e o outro tem 18. E o filme, eu não me lembro o título do filme, mas a história do filme é que eles fizeram tudo errado, ou certo, né, o casal. Tinha tudo para fazer, tudo planejado. Era um filme sobre reencarnação, mas uma comédia, mais ou menos, né? E eles chegaram aqui e fizeram o caminho todo errado, todo inverso, né? E aí a gente ficou depois pensando isso. Aí a gente ficou brincando, mas uma brincadeira que é reflexiva, né? E aí eu falei para os meus filhos assim, se eu não tivesse aceitado casar com seu pai, porque nós somos cariocas, a gente mora aqui em Salvador há 22 anos, mas eu falei para eles, se eu não tivesse aceitado casar com seu pai, vocês não tinham nascido. Teria casado com outro. Aí eu pensei no meu anterior, né, no ex, eu falei, se eu tivesse casado com ele, eu provavelmente ainda não estava mais casada, já tinha separado, porque não dava muito certo, a gente era diferente, né? Não vai mentir, né? Não vou mentir. Provavelmente eu não teria 2 filhos, eu teria um só, porque aí eu já ia ver que não deu certo, ia ter parado no primeiro filho, não ia ter tido o segundo, né? Provavelmente eu não moraria na Bahia, não moraria em Salvador. Provavelmente isso, provavelmente aquilo lá. E o seu pai também teria casado com a fulaninha, e aí vocês também não seriam assim. Quer dizer, a gente, em 5 minutos ali de brincadeira, a gente traçou 4 destinos diferentes. O meu, o dele e dos 2 filhos. E isso é para todo mundo, né? Na Netflix, está dentro dos tops, tem um filme sobre isso. O que aconteceria se eu estivesse ou não grávida e os destinos, ou as histórias acontecem. É uma mensagem legal sobre esse propósito da vida. Todos os filmes, né, por mais bobos e comédias que sejam, a gente sempre extrai alguma coisa interessante, né? E é isso. Para a gente sair dessa aula aqui hoje pensando, destino, quando alguém falar assim, não, isso é o seu destino, não aceite, não acredite, porque destino não existe. Né? Existe o planejamento, que a gente vai ver aí, né? Planejar não significa destino. Né? Você, por exemplo, vai sair de férias. Você vai planejar a sua viagem. Eu vou para o Rio de Janeiro. Né? Então, o que tem lá no Rio de Janeiro? Tem o Pão de Açúcar, tem o Cristo Redentor, tem o Jardim Botânico, a Praia de Copacabana, do Leme, de Ipanema, não sei o que. Aí você faz todo um roteiro. Né? Quando a gente vai viajar, a gente faz um roteiro.
A gente procura saber o que tem naquela cidade de bom, né? Quais são os pontos turísticos, se é caro, se é barato, se é cheio, se é vazio, né? Se é para família, se é para casal, se pode levar criança, se você tem criança. Você faz esse roteiro, essa pesquisa, e diz, eu vou passar 5 dias. No primeiro dia eu vou em tal lugar, no segundo dia eu vou em tal lugar, no segundo... Essa é a nossa reencarnação, né? Mas, quando chega lá, a gente consegue cumprir a viagem toda? Muito raramente, né? Às vezes, a gente consegue cumprir 60%, 70%. Você chega num lugar, num ponto turístico, está lotado, assim, você diz, não vou esperar isso, não. Né? Isso aconteceu comigo. A última vez que eu fui no Rio, meus filhos não lembravam mais, a gente foi no Cristo. Um calor absurdo, 40 não sei quantos graus, sensação térmica de 60, inferno, e a gente veio embora. Eu não esperei, né? Então, eu planejei ir, mas eles não conheceram o Cristo, porque estava muito calor. Então, a nossa encarnação é assim também, né? A gente planeja, tem um plano encarnatório. Mas, quando chega aqui, e a gente se vê aqui no mundão, como diz o povo, né? Aqui tem uma pergunta aqui primeiro. Já vai, chega aí o microfone. Diga, dona Lena. Eu queria saber se realmente existe sorte. O que a senhora acha? Eu acredito, viu? Vou ser sincera. Mas meu filho é psicólogo, né? E também, até ele tem aula aqui, dia de segunda-feira. Ele diz, mãe, não existe sorte. Existe, como é que ele fala? Não, sim, que sorte não existe. Só que eu fui criada... Existe o quê, afinal? Qual é a palavra? Merecimento. Merecimento. Não, mas eu sempre pensei assim, que sorte e merecimento andam juntos, né? Ele disse, não, mãe, não tem nada a ver, não existe sorte. E eu fico o tempo todo... A senhora vai ficar triste se eu concordar com o seu filho? Não, de jeito nenhum, por isso que eu estou perguntando. Eu concordo com ele, tá? A gente continua amiga, tá bom? Mas eu concordo com ele. O tempo todo assim. Eu também acho que não existe, eu acho que existe merecimento, né? Eu acho, né? Então, vamos lá. Me convencer. Lhe convenci? Tá bom. Ela queria perguntar, Augusta. Não, deixa eu descobrir, fica melhor. Na verdade, eu estava pensando, não é nenhuma pergunta. Eu estava ainda refletindo sobre essa questão da gente saber quem a gente foi na outra encarnação, né? Aí eu estava pensando aqui, o que importa se eu fui uma rainha ou um rei ou um governador? O que importa é que eu, me olhando hoje, eu sei que eu gosto de mandar e ser obedecida. Então, se eu gosto de mandar e ser obedecida, é o que importa. Provavelmente eu fui um rei, uma rainha, um governador, por exemplo, né? Um exemplo que eu estou dando. Então, o que importa... Ou provavelmente você foi muito controlada e nessa você quer controlar. Sim. Então, o que... Pode não ter sido rei, rainha nem governador, pode ter sido súdito. Sim. E rebelde. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não precisa olhar para trás, a gente só precisa olhar para o presente. Ou seja, a questão do autoconhecimento, né? E ainda sobre a questão da inimizade, você ter uma inimizade com um ou com outro, um parente, uma cunhada, como você falou, a questão é que a gente ainda não aprendeu, né, todos nós, porque por isso aqui estamos, a viver como espíritos, né? A gente não aprendeu a viver como espírito para olhar para um filho e não precisar pensar que a gente foi inimigo dele, porque está ali na cara que a gente não se dá bem, vamos dizer. Então, a gente, como espírita, tem que aprender a conviver, a trabalhar com isso, porque a gente não se pergunta... Assim, quando a gente tem ali os seus conflitos, os seus entraves da vida, a gente esquece de perguntar assim, o que é que Deus gostaria que a gente fizesse, né? O que é que Deus gostaria que a gente fizesse nessa hora? E a gente teria resposta fácil, porque Deus diz o tempo todo, amar um ao outro, né? Perdoar e essas coisas todas. Mas a gente não tem esse hábito, infelizmente. Por isso que a gente ainda não tem a maturidade espiritual, não é verdade? Exatamente, perfeito. Posso só te corrigir? Quem disse isso foi Jesus, tá bom? Então,
E o que você disse aí, eu sempre falo isso, né? Tem uma aula que vocês vão participar, vão ter no ciclo 2, que é Conversando com os Espíritos. É uma aula que explica para vocês como é a nossa mediúnica de doutrinação, né? De esclarecimento. Antes ela chamava doutrinação, teoria e prática, hoje ela chama Conversando com os Espíritos, teoria e prática. E nessa aula eu sempre digo isso, né? Que eu aprendi isso na doutrinação, quando eu fazia doutrinação, mas aí eu trouxe isso para a vida. É fácil de praticar? Não é. Eu pratico isso o tempo todo? Não, porque eu não sou santa, né? Como eu disse, eu não sou flor que se cheire, eu estou na minha melhor encarnação. Mas tem a ver com o que você acabou de dizer, que eu sempre fazia essa pergunta e, nas situações difíceis, realmente, eu sempre tento trazer essa pergunta para mim. O que Jesus faria? Porque se a gente está aqui hoje, né? A nossa base aqui do Espiritismo é o Pentateuco Kardeciano, beleza, né? São os 5 livros de Kardec, mas é o Evangelho também. É Jesus, né? Então, se eu estou me propondo a uma religião, como é o Espiritismo, que tem essa base, eu preciso entender o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Perdão, benevolência, não julgamento, tudo isso, né? Amor em geral. Então, nessas situações, a gente tem que se perguntar o que Jesus faria. Quando você estiver numa situação bem difícil, você para, se você puder, né? Porque às vezes a gente está numa situação tão difícil que o raciocínio foge, né? A emoção toma conta, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre emoção aqui, o que ela importa na nossa encarnação. Mas, se você puder, pense assim, o que Jesus faria nessa hora? Com certeza não vai ser o que você estava pensando em fazer naquela hora, né? Com certeza, né? Então, é isso mesmo, não importa se eu fui rei, rainha, se eu fui inimiga do meu filho, se eu fui inimiga do meu patrão, da minha vizinha, né? Se a gente teve uma rusga no passado, o que importa é o que eu estou fazendo com isso agora. Né? O que eu vou fazer com isso agora? O universo me colocou com essa pessoa, em algum tipo de relação, seja essa mais estreita, né? de laços consanguíneos mais próximos, como, às vezes, não tão próximos. E isso não é destino. Não, isso não é destino. Né? A gente vai ver aí, são 2 palavrinhas básicas que englobam aí o planejamento, que são tendências e predisposições. A gente vai falar já, mas diga aí, faça a sua pergunta. Boa noite. Você disse que a evolução não dá saltos, né? Então, posso segurar? Então, eu te pergunto, é possível, você também falou que estamos na melhor, você está na melhor reencarnação, a gente está sempre na melhor... Não, você também. É isso que todos nós estamos sempre... Todos nós. Então, e já que a gente tem o livre-arbítrio e não existe destino, como que a gente pode explicar uma pessoa que poderia ir para o caminho do bem e vai para o crime, por exemplo, um homicida e tal? Ele está na melhor reencarnação, mesmo estando... Menino, se eu te disser que está, né? Tá. Assim, às vezes a gente vê numa família, né? E isso é comum, a gente vê na mídia isso, mas a gente vê no dia a dia também, né? Uma família, por exemplo, que mora em situação de risco, que mora em ambiente perigoso, criminoso, né? No Rio, por exemplo, eu falava isso essa semana, os bairros mais ricos ainda assim são cercados de favela. E no Rio o crime é organizado, todo mundo conhece isso. Então, são lugares perigosos. Mas você vê que sai desse lugar, às vezes uma família... vamos pegar ali o exemplo de Dona Lena, né? Uma família, a pessoa tem 6 filhos, 5 debandam para o crime, 1 vira médico. Né? Então, são as oportunidades. É o destino aqueles 5 virarem para o crime? Não. Os 6 tiveram as mesmas oportunidades. Nasceram no mesmo lugar, do mesmo pai, da mesma mãe. Às vezes não, né? Mas eu estou inventando uma historinha aqui, né?
Um exemplo. Nasceram no mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo lugar, com as mesmas condições, comeram a mesma coisa, estudaram na mesma escola, mas o que eles trazem de bagagem anterior, o espírito que cada um deles é, e a bagagem que está lá, as habilidades que cada um criou dentro de si, né? E que servem como embasamento dessa encarnação que eles estão vivendo agora, é que vai determinar isso. É a escolha que eu falei, é o livre-arbítrio, né? Um pode querer estudar e o outro pode querer ir pelo caminho mais fácil. Dona Lena ali tem 6 filhos, eu só tenho 2, né? E eu vejo os 2 completamente diferentes. E eu tenho certeza que tudo que eu ensinei para um, eu ensinei para o outro, tudo que um teve, o outro teve, todas as oportunidades que um teve, o outro teve, tudo que a gente ensina para um, ensina para o outro, e os 2 são água e vinho, né? Então, somos espíritos individuais. Nós fazemos as nossas escolhas, nós procuramos o caminho, né? As oportunidades sempre são dadas, sempre. Aliás, a reencarnação é uma oportunidade dada, sempre. Por mais que esse cara aí tenha sido bandido, assassino, estuprador, pedófilo, as coisas mais ruins que a gente possa imaginar, ele também vai ter a oportunidade de uma nova reencarnação, né? Porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos, né? Lá no Evangelho, Jesus disse, qual é o pai que o filho vai pedir um pão e ele vai dar uma serpente? Né? Numa das metáforas de Jesus. Então, ele estava falando de Deus, né? Por mais que a gente tenha esse olhar, que ele foi um bandido, que ele foi um assassino, que ele não aproveitou, que ele não presta, Deus tem um olhar neutro para todos nós, porque ele sabe que um dia todos vamos chegar no mesmo lugar, só que a evolução não dá saltos, né? Para mim pode ser mais rápida, para o meu irmão pode ser mais devagar, para a Gisele pode ser mais devagar ainda, para a Marie pode ser mais rápida, né? O Harmonia, estamos todos aqui, né? Estudando. Quantos de vocês aqui vão chegar no ciclo 10? Eu espero que todos, mas não é uma realidade, né? Sempre uns vão se perder pelo meio do caminho, porque não era o momento, não era a oportunidade, não era para ser agora, e vai ser uma hora qualquer, né? Então, quando chegar no ciclo 10, a gente espera que todos estejam com essa visão que a Augusta trouxe. Eu sou espírito. Porque quando a gente começa a enxergar o mundo como eu sou espírito, tudo isso se apazigua. Pergunta aqui. Diga, seu Aldinei, é isso? É isso. Boa noite. Com relação, você falou que 5 filhos, tudo diferente, com espiritualidade diferente. Sim. Mas a genética dos pais não influencia em nada para mudar o comportamento? Genética influencia no biológico e no orgânico. Não, né? E a gente costuma dizer assim, fulano é igualzinho o pai, fulano é igualzinho a mãe, né? Nos comportamentos, mas foram comportamentos aprendidos, né? Que é o que eu falei. O neném chega formatado, né? Então, ele se assemelha mais para o pai, ele se assemelha mais para a mãe por afinidade. Ele vai aprendendo aquilo com o pai e com a mãe, né? Mas não tem essa genética espiritual, vamos dizer assim, né? Não tem. Vamos lá. O novo ambiente e o novo corpo iniciam o processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo. Não se muda a individualidade por se mudar o local de morada. Então, esse espírito é o mesmo, né? Parece até que... Eu nem tinha lido o slide, mas tem a ver um pouco com a sua pergunta. O espírito é o mesmo. Então, o espírito do João, da Maria, do José, do Joaquim e do Antônio, que são irmãos, cada um é um espírito. Todos vieram através do mesmo ventre, da mesma mãe,
às vezes do mesmo pai, às vezes não, mas da mesma mãe, tiveram as mesmas coisas, aprenderam as mesmas coisas, mas cada um traz a sua bagagem. Cada um é um espírito. E eles foram colocados ali, né, naquela família, naquele núcleo familiar, por algum motivo, por algum aprendizado. Mas se eles vão realmente aprender o que foi planejado, e não destinado a eles, mas planejado para eles, depende das escolhas de cada um deles, depende do livre-arbítrio de cada um deles, né? A gente é o plano da viagem, a gente tem aquele plano, aquele planejamento. Se, quando você botar o pé na estrada, você vai cumprir aquele planejamento ou não, é com você, né? Vamos lá. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Então, isso também é muito importante, né? A reencarnação não é o único modo de aprendizado, de educação. Quando a gente está desencarnado na dimensão espiritual, a gente continua aprendendo da mesma forma. A evolução se dá, tem até um livro de André Luiz que chama Evolução em Dois Mundos, né? É título de um livro. A evolução se dá nos dois mundos, né? Tanto no material quanto no espiritual. E Adenauer e a psicologia, lá que dona Lena, né? Falou que o filho dela é psicólogo. E Adenauer é psicólogo, todo mundo sabe, né? Fundador da casa. Então, todos os livros de Adenauer têm essa relação, esse link, né? Ele linka a psicologia com o espiritismo o tempo todo, né? Então, ele traz esse conceito aí de que a afetividade, as emoções e os sentimentos são os pilares da reencarnação. O que é que isso quer dizer, Alessandra? Primeira coisa, a gente tem que formatar na nossa cabeça a palavra afeto. Porque quando a gente fala afeto, o que é que vocês pensam? Coisa boa ou coisa ruim? Boa, né? A gente diz, eu tenho um afeto por aquela amiga, né? Ela parece minha irmã, eu gosto mais dela do que da minha irmã. Eu tenho um afeto por não sei quem. A gente sempre dá essa conotação de amor, de carinho, e está certo. Mas a palavra afeto quer dizer o que te afeta. É disso que ela está falando. Então, Adenauer e outros autores e a psicologia faz essa correlação com a reencarnação, dizendo isso, que o aprendizado vem do que te afetou em cada relação e do que te afetou em cada reencarnação. Então, o que te afetou te gerou complexos, te gerou traumas, ou te gerou coisas boas, ou te impulsionou para frente, ou te deu aquele alavanco, né, para você ir para frente. A gente pode ser afetado tanto positivamente quanto negativamente, mas não necessariamente as coisas negativas nos levam para trás. Às vezes, a gente é afetado negativamente, traz um sentimento para a gente ruim, mas é aquilo que te impulsiona para frente, né? Então, o que Adenauer traz para a gente é isso, que o afeto, o que te afeta durante as reencarnações, é o que vai te trazer o seu aprendizado. É do afeto, da afetividade que a gente mantém com as pessoas, das diversas relações. Pode ser relação familiar, relação profissional, relação social, né? Aquilo que te afetou é o que te transforma. Certo? Então, não é só o afeto bonzinho, bonitinho, que a gente vê nos poemas. Pode ser o que te afetou negativamente também. E aí, o que te afeta, o que te traz essa mexida, essa transformação, te gera emoção. Geralmente, o que te afeta
que te mexe, te traz uma emoção. Se for uma afetividade boa, vai te trazer uma emoção boa. Mas essa afetação pode te trazer também raiva, pode te trazer ciúme, né? Pode te trazer angústia, pode te trazer várias emoções não legais, não boas. Ninguém gosta de sentir isso, né? E o grande lance do aprendizado da reencarnação está aí, em como a gente lida com as nossas emoções, que cai um pouco dentro do autoconhecimento que elas duas trouxeram aqui, né? O quanto isso me afeta, que emoção que isso gera em mim e como eu me comporto diante disso. Então, não importa se foi meu filho, se foi a cunhada, se foi o colega de trabalho, se foi alguém aqui da ULI, né, um colega que está aí sentado do seu lado, que te trouxe uma emoção, que te irritou, que te trouxe a ira, que te trouxe a raiva, te afetou de alguma forma. Existem situações que, às vezes, a gente não vê aquela pessoa nunca mais. Foi num ônibus, foi num curso, mas aquela pessoa gerou uma emoção, te afetou de tal forma que você carrega para a vida inteira aquela lembrança. Né? Às vezes você não sabe nem o nome da pessoa, mas você diz assim, não, quando eu tinha 15 anos, aconteceu isso assim, assim, eu nunca vi aquele cara, eu nunca vi aquela mulher, eu nunca vi aquela pessoa, mas eu não esqueço aquilo mexeu comigo, que até hoje eu me lembro dessa cena, eu me lembro dessa emoção, eu me lembro do que trouxe em mim, o que gerou em mim, o que remexeu dentro de mim. Isso te afetou. E isso te criou algum tipo de habilidade, de acordo, conforme você lidou com a emoção que te afetou. Estão entendendo isso aí? Vocês estão tão calados, tão assustados, olhando para a minha cara. É isso, né? Jaqueline disse, normal, é isso mesmo. Né? Eu acho que eu estou afetando vocês. Né? Aqui, gente, o microfone. É isso. Né? Então, a Adenauer diz que esse é o grande pulo do gato. A gente passar por esses afetos, elaborar, dissolver, aprender a lidar com essas emoções. Pode ser que nessa encarnação você reagiu de uma forma, mas aquilo ficou ali no seu arquivo. Né? Te gerou um aprendizado. Na próxima encarnação, você vai acessar esse aprendizado. Conscientemente? Não, porque a gente não se lembra, mas o inconsciente borbulha. Borbulha através de sonhos, borbulha através da sua intuição. Né? A gente vai ver muito isso na aula de mediunidade. Borbulha através da sua intuição, borbulha através de uma meditação, borbulha através de um relance de memória que você... Sabe aquela coisa assim que você não sabe? Sentiu, né? Lembrei, não sei se foi um sonho, se alguém me disse isso, né? Tá contigo, é seu, né? É o seu espírito ali falando. Diga. Oi, Ale. Eu fiquei olhando ali para a afetividade, fiquei brincando comigo mesmo, né? Esse afetamento da vida que é o negócio, né? Que é o grande tchan. Que, na verdade, assim, hoje eu vejo as relações com outro olhar, né? Agradecendo sempre o outro, de me mostrar, na verdade, o que eu sou. Porque na relação é só uma evidência do sentimento que você identifica em você. Né? Então, em tudo que você se relaciona, é uma caridade, na verdade, que a pessoa Cristiane? Diga. Você faz terapia? Também. Eu faço um curso de arquetipia, eu gosto muito desse uma mulher terapeutizada não quer guerra com ninguém. Diga. A terapia ajuda muito, né? O autoconhecimento, assim. E quando você consegue perceber isso, né? Você já, mesmo naquele borbulho da sensação que vem, inclusive as que a gente tornou negativas, depois você passa, você tira um momento para refletir, você, na verdade, agradece
que aqueles que chegou está te mostrando, na verdade, o que tem em você, né? Porque é sempre um grande espelho. A vida, né? É sempre um grande espelho. Então, essa palavra gratidão, hoje eu já concebo ela assim com outro olhar, né? Porque às vezes a gente fala assim, gratidão, gratidão. Mas a gratidão mesmo de você ver que a pessoa te mostrou que você tem é uma coisa fantástica. São duas palavras que se banalizou e que se usa para tudo. É gratidão e eu amo. Eu amo essa música, eu amo essa comida, eu amo essa roupa, eu amo esse lugar, eu amo. Todo mundo ama, né? É uma palavra que banalizou, virou vírgula. E gratidão é outra, né? A gente não pega lá o sentido real da palavra. E a palavra também é vida. Água é vida, luz é vida, também viralizou. Eu ouço muito isso. Então, eu queria falar sobre essa questão do aprendizado. É muito interessante essa colocação da afetividade, das emoções e dos sentimentos, mas eu senti falta de duas coisas aí. Uma é o pensamento, né? Porque o que nós fazemos com o nosso pensamento em relação ao que nos afetou, das emoções que proporcionou, os sentimentos que gerou. Então, o que nós pensamos sobre isso? E outro ponto também, outro item seria, e o que nós fazemos com isso? Entendeu? Quais as nossas atitudes? Né? Como a gente reagiu a isso em termos de ações, seja de palavras ou atitudes? Né? Então, eu senti falta dessa duas. Não sei se está no contexto. Tá. O pensamento, na verdade, é outra palavrinha que a gente confunde muito, né? Pensamento é pulso, né? O conjunto de pensamentos é que gera uma ideia, né? Que vai te levar a uma ação e que vai te levar a um comportamento, que vai te levar a um sentimento, né? É um encadeamento. Então, sim, é o que a gente faz com essa emoção. Porque raiva todo mundo tem, ciúme todo mundo tem. Né? Por mais que você diga assim, eu não sou ciumenta, tem aquela coisa lá que, né, ou aquela pessoa, aquele objeto, alguma coisa sua que quando alguém pega ou chega perto, você pode até não, né, fazer a cara de egípcia ali, manter ali a classe, mas por dentro você sai de perto, não toca, é meu, né? Então, ciúme todo mundo tem, raiva todo mundo tem, tristeza todo mundo tem, egoísmo todos nós somos, né? Todo mundo tem, em maiores ou menores proporções, mas temos. Isso é natural do ser humano, né? Essas emoções são naturais, mas é exatamente o que a gente faz com ela, né? Isso cai muito na aula de obsessão. Eu não sei se sou eu que vou fazer a aula de obsessão para vocês. Se for, quando eu falar de novo, vocês fingem que não escutaram, tá? Para ficar surpresa. E se for outro facilitador, vocês também fazem cara de surpresa. Mas é exatamente isso, né, que eu sempre falo na aula de obsessão. Todos esses sentimentos, todos nós podemos sentir. A gente não pode se manter nele, né? Porque aí a gente atrai mentes semelhantes, que é o princípio da obsessão, né? E ainda dentro do que Cristiane falou sobre a gratidão, Adenauer também brinca sempre nas palestras dele, mas que é uma brincadeira verdadeira, que ele diz assim que é bullying a gente dizer obsessor, né? Chamar o cara, a pessoa que está ali te obsediando, de obsessor, porque ele está sendo seu amigo, porque ele está revirando em você o que você precisa mudar. Porque o obsessor, ele não cria nada em você, ele potencializa. Se quando você está passando por um processo de obsessão, você fica irritado, raivoso, briguento, ou ciumento, ou muito triste, ou muito deprimido, né? Você muda o seu comportamento, não foi nenhum obsessor que gerou isso em você. Ele só potencializou o que já estava lá dentro. E, às vezes, a gente esconde, né? A gente tem a máscara da sociedade. Ok? Então, essas adversidades, aí voltando para o nosso tema da reencarnação, essas adversidades, esses problemas, adversidades, tudo isso que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, serve para nos impulsionar. É o que nos afeta, é o que gera a emoção e é como nós temos que aprender a lidar com essas emoções. No primeiro momento, eu posso
gritar, eu posso ficar com raiva? Posso. Mas quando eu passar por essa situação de novo, né, eu deveria já agir de outra forma, já ter entendido que aquilo não foi legal. Né? Não me proporcionou um sentimento bom, o que vem depois da emoção. Né? Depois que eu gritei, que eu briguei, que eu esbravejei, que não sei o quê, que acalmou, que eu voltei para a minha casa, ou que eu fui deitar na minha cama, eu me senti mal. Não devia ter feito isso, não devia ter alterado a voz, eu podia ter contornado dessa forma, daquela, não sei o quê. Qual foi o sentimento que me gerou? Isso é um aprendizado. Então, da próxima vez que eu estiver de frente com uma situação igual ou parecida, eu já sei que eu tenho que me comportar de outra forma. E assim, aos pouquinhos e pouquinhos, a passinhos de formiga e de tartaruga, porque é assim que caminha a humanidade, já dizia Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. A gente, com passinhos de formiga e de tartaruga, a gente vai aprendendo. Aprende hoje um pouquinho, aprende amanhã outro pouquinho. Aí vem uma outra situação que às vezes é completamente diferente. Você pode ter vivido uma situação na sua família e, de repente, você viajou, está numa outra cidade e você passa por uma situação que vai te afetar no mesmo jeito, naquele mesmo lugar. Né? A psicologia chama de gatilho. Né? Abre aquele gatilho lá em você e que vai te gerar aquela mesma emoção. E aí? Eu vou reagir igual ou eu já aprendi alguma coisinha para reagir um pouquinho diferente? Né? Eu posso não ser a santa, o que Jesus faria nessa hora, mas eu posso reagir um pouquinho diferente, gritar menos, ofender menos, né? E na próxima eu já vou melhorando, e assim a gente vai evoluindo a cada encarnação. Ok? Certo aí? Ok, Augusta? Não, eu vi que não, por isso que eu perguntei. Eu vi uma sobrancelha assim, levantada. Diga, Augusta. Eu estava ainda pensando sobre o que você falou do obsessor, que a Adenal falou, certo? Eu estava pensando era nisso. Aí, o que acontece? É bullying falar isso do obsessor? Não, não é bullying, porque ele é um obsessor, sim. Apesar dele estar lhe dando uma oportunidade de se melhorar e estar potencializando o que você sente, que você já tem em você, mas ele está lhe importunando, certo? E está, de certa forma, entre aspas, obcecado em você. Então, ele é, sim, um obsessor. Não resta dúvida. Augusta, primeira coisa que eu vou te dizer, você vai brigar com Adenauer, porque foi ele que disse. Tá? Segunda coisa, na aula de... Eu não vou entrar nesse assunto, porque não é assunto dessa aula, mas nessa aula de obsessão, você vai descobrir que ele não está te importunando porque ele sabe o que está fazendo. Né? Porque, assim como eu falei aqui no início da nossa aula, que nós estamos na nossa melhor versão, talvez esse cara aí, né, essa pessoa aí que está te importunando, também ainda não esteja na melhor versão dele. Ele ainda está na ignorância, no sentido real da palavra, né, de ignorar alguns fatos, algumas coisas. Né? E aí vamos para a mediúnica de esclarecimento, de doutrinação, que quando você começa a conversar com esse espírito, ele diz, poxa, mas eu não pensei isso, eu não vi por esse ângulo, eu não vi por esse prisma, eu não estava enxergando isso. Né? Porque, na maioria das vezes, ele está ali com uma ideia fixa, ali, ó, cristalizada, e não consegue ver mais nada ao seu redor. Né? Então, é bullying, sim, porque ele também é sofredor. Os dois, o processo é duplo, os dois estão sofrendo. Então, quinta-feira que vem, você vem aqui e diga a isso para o Adenauer. Alessandra, Lena quer fazer uma pergunta. Diga, dona Lena. Eu estava pensando aqui em relação ao... Eu estava vendo sair uma fumacinha da sua cabeça. Estava aqui agoniada. Ela estava batendo... Vocês estão de costas, gente. Vocês não veem o que eu vejo daqui da frente. Ela estava ali assim, ó, agoniada, batendo perna. Fala, dona Lena. Eu acho assim que... eu também não acredito nessa de obsessor, porque as pessoas, às vezes, fazem um bocado de coisa... Foi um obsessor. Mas a gente não pode... A gente tem capacidade espiritual, né? De você... Bom, você está ali fazendo uma coisa errada, mas você pode chegar e dizer, bom, o que é isso que eu estou fazendo? Não, não é por aí, não.
Você pode mudar. Você pode lutar com esse que chama de obsessor, né? Eu acho por aí. Que eu acho que a gente pode muito bem trabalhar para não deixar que aconteça que um obsessor, como fala, né? Um espírito menos evoluído, né? Que nós somos mais ou menos, venha chegar e nós somos igualzinho, viu, dona Lena? Nós e o obsessor igualzinho. Pois é. Aí venha usar a gente para botar para fazer o que quer, entende? E a gente? Cadê o livre-arbítrio da gente? Né? Perfeito, dona Lena. A senhora vai dizer isso tudo na aula 12, tá? Hoje é a aula 7. Na aula 12, a senhora repete isso tudo para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então tá. Porque isso aí dá pano para manga. Quer falar? Ale. Diga. Então, só para uma pílula, lembrar que existe uma lei da natureza, chamada lei de afinidade, né? Lei de atração dos os semelhantes e os contrários. Então, existe primeiro uma afinidade, né? Ninguém chega em um lugar que não se sente bem. Então, naturalmente, o obsessor é alguém que tem afinidade com aquele obsedado, né? Então, eles trocam, na verdade, uma figurinha falando. O obsessor não arromba a porta de ninguém. Ele bate e a gente deixa entrar. É uma lei de atração e que um ajuda o outro. Mas é a aula 12. Senão a gente não sai daqui. Vamos lá. O processo de aprendizado. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Então, isso também é uma coisa antiga, né, que a gente ouvia muito, ainda vindo lá das leis de Moisés, né, olho por olho, dente por dente, né? Então, quando eu comecei a estudar o espiritismo, não vou dizer a vocês há quanto tempo para não entregar a idade, mas tem algum tempo, quando começava-se a falar sobre isso, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, né? Acho que é o próximo slide que a gente vai falar sobre isso, tinha muito isso. Mas, por exemplo, histórias que vocês todas já devem ter ouvido. Fulana, nessa encarnação, não tem filho, porque na outra ela praticou muito aborto. Né? Fulano, nessa encarnação, não conseguiu casar, é doida para casar, mas não casou porque na outra ela foi... teve milhões de namorados, foi amante de um monte de gente, não destruiu um monte de família. E nessa, ela não conseguiu formar a família dela. Né? Fulano está passando necessidade, é pobre, porque na outra ele foi muito rico, né? E não ajudou ninguém, e era muito egoísta e pisava nos pobres. Então, nessa, ele veio pobre para ele experimentar a experiência do que ele fez com o outro. E por aí vai. Né? Eu contei aqui 3 historinhas, das mais básicas, que eu acho que todo mundo já ouviu. Né? E não é assim. Né? Não é assim. Não é olho por olho, dente por dente. É o que a Adenauer está falando ali. Né? Não é do mesmo modo que atuou no passado. Então, vamos falar as nossas historinhas. Né? Uma mulher que fez vários abortos... Se essa lei de causa e efeito é tão punitiva assim, por que ela não pode ter filhos? Por que ela não pode, por exemplo, nessa encarnação, ser uma obstetra? Trazer vidas ao mundo? Por que ela não pode ser uma professora? Né? Ter contato com milhares de crianças? Ou trabalhar num orfanato? Ou trabalhar numa creche? Ou por que ela não pode ter 10 filhos e ser uma mãe maravilhosa? Para ela aprender a valorizar a vida. Né? Por que tem que ser pela dor? Porque a gente também escuta essa frase no Espiritismo, né? Que se não é pela dor, se não é pelo amor, é pela dor. Mas nós somos tão miseravão, como o povo baiano diz, que a gente não consegue aprender pelo amor, a gente só aprende pelo erro e pela dor. Não é. Porque, senão, não fazia sentido o tal do véu do esquecimento, né? Que proporciona a gente estar perto dos maiores desafetos da gente,
pelo amor. Porque tem um equilíbrio, tem um slide aí que está falando sobre isso, mas eu já vou adiantar. Né? Quando acontece o planejamento encarnatório, não é só miséria que a gente vai ter, não. Tem um equilíbrio. E, nesse equilíbrio, também são colocadas as pessoas que têm esse sentimento bom, que a gente já viveu uma história de amor, né? Ou de pai e filho, ou de mãe e filho, ou de amigos muito próximos. Eles também são colocados de novo na nossa história. Para a gente não pensar que se a gente teve 10 filhos, foram 10 desafetos. Não. Né? Os técnicos da reencarnação, do planejamento encarnatório, da dimensão espiritual, fazem esse balanço, esse equilíbrio, né? Um pouquinho de desafeto, um pouquinho de amor, né? Um pouquinho de provas e expiações, um pouquinho de alegria e felicidade. A gente tem que estar ali balançado. Aí volta lá, vamos regredir mais 3 slides. Se a gente vai seguir reto ali, seguir tudo, não sabemos, né? Diga. É você, Augusta? Diga. A gente também precisa lembrar de uma coisa importante. Aí você falou assim, se ele foi muito avarento, foi rico e nada fez, ele pode vir pobre para ver como foi, né? Então, é preciso considerar também, nessa equipe do planejamento reencarnatório, que, às vezes, a pessoa pede, o espírito pede para vir rico novamente, para ter a oportunidade, para ajudar. Agora, se a equipe reencarnatória achar que ele não vai ser capaz disso, conhecendo a evolução do espírito, sim, ele vai preferir, vamos dizer assim, a equipe do planejamento, que ele venha pobre mesmo para que ele aprenda pela dor. Mas se achar que ele é capaz de aprender pelo amor, aí ele virá rico para ter uma nova oportunidade de fazer a caridade. Exatamente. Então, tem esse balanço. Esse balanço, né? aí. E se ele vier pobre para aprender pela dor, provavelmente ele vai ter uma mãe super amorosa, ou ele vai viver num lar de muito afeto, né? Bom, né? Porque tem esse equilíbrio, né? A pessoa que esteja passando pela dor mais doída, pela doença mais horrorosa, que já nasceu morador de rua, né? Tantas crianças que a gente vê aí que já nasce na rua, né? Sempre tem alguma coisa boa na história dessa pessoa, né? Nada é em vão, não existe perda para o espírito. Nenhum espírito reencarna para sofrer do início da encarnação até o final. Né? E a gente tem que ver também que o que aos nossos olhos é sofrimento é exatamente o que realmente aquela pessoa precisava criar aquela habilidade. Né? Diga. Alessandra, também você falou dessas questões de pobre, rico. A gente ouve muito falar também de pessoas que abortam e depois dizem assim, eu acredito que esse meu filho veio depois, é aquele que eu abortei na adolescência. É possível isso na mesma encarnação? Sim, é possível. Tudo é possível, né? É possível você ter na mesma encarnação, anos depois, aquele mesmo espírito. Pode sim. Mas, só para finalizar esse slide, é isso. Né? A gente não aprende olho por olho, dente por dente. Existem infinitas possibilidades da gente criar aquela habilidade, aprender aquilo que a gente não aprendeu de uma outra forma. Né? O caminho do amor é sempre ofertado, mesmo que você só enxergue dor ali, que você só enxergue dor na história daquela pessoa que você conheça, pode ter certeza que o caminho do amor foi ofertado. Né? O exemplo que eu dei ali para o Telmo, né? Dos filhos que 5 foram bandidos, 1 foi médico. Para os 6 foi ofertado o mesmo amor. Né? Se ele aproveitou ou não, cabe a ele. Né? As escolhas dele, o que ele traz ali de bagagem com ele. Certo? Mas o amor ensina, e eu acho, aí é uma opinião minha, que ele ensina muito mais. Né? Eu acho que com o amor a gente tem muitos mais ensinamentos muito mais
muito maiores do que pela dor. Eu penso assim, né? Porque eu vejo isso, que se não fosse assim, não teria o véu do esquecimento e a gente não seria colocado, enlaçado por esse amor, perto de pessoas que já trazem para a gente, como o Ricardo trouxe ali o nenenzinho, né, que já olha para a mãe com algum sentimento, né? Mas está ali o amor segurando e uma hora esse amor prevalece, né? Às vezes até na idade adulta, mas prevalece, né? Vamos lá. O livre-arbítrio. No estágio do instinto, seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos, impulsividade, irritação, agressividade, hábitos repetidos, sem o uso da consciência do certo e do errado. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se deve fazer, o que se quer consiste em fazer o que se deve, né? Então, deixa eu só terminar esse slide. Então, é mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. Outra pergunta que eu faço a vocês. Se a gente se lembrasse, a gente já chegou à conclusão aqui que não seria muito bom se a gente se lembrasse, não ia adiantar muita coisa, né? E se fosse dada a oportunidade da gente escolher tudo? Né? Minha próxima encarnação. Eu fui egoísta nessa, eu fui ciumenta, mas não, na próxima eu já aprendi, eu não vou ser egoísta, não preciso passar por nenhuma situação assim que vai me afetar negativamente, porque eu já aprendi, né? Eu não preciso ter uma doença, eu não preciso ter um câncer, eu não preciso perder um filho, eu não preciso passar necessidade, porque eu já aprendi nessa. Quem é que vai escolher as coisas ruins? Ninguém. A gente sempre vai ter o mais, né? Mas, eu vou ser pobre? Vou, mas você vai ter uma mãe super amorosa e tal. Mas eu acho que eu não preciso, eu acho que eu já aprendi, né? Na próxima. Então, nem sempre o que a gente acha que é o ruim é o que a gente precisa, é o que é o bom, né? Os hinduístas, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, mas eu acho que são os hinduístas mesmo, né? Ou os budistas, eu estou na dúvida, mas enfim, que consideram a doença um presente, né? Eles dizem que a doença do corpo é o presente da alma, né? Quando você está doente, você está tendo todo um aprendizado, é a crença deles, né? Que você está expurgando, né, para a alma do corpo e purificando a alma. Então, é mais ou menos, não é essa a crença do espiritismo, mas consiste nisso, né? Que a gente tem um texto de Chico Xavier que ele diz: você nasceu no lar que você precisava, com os pais que você precisava, você tem, né, no país que você precisava, no bairro que você precisava, tudo que você precisava, e não o que você queria ou o que você acha que devia, né? Você está ali porque você precisava. Diga. Boa noite. Então, esse processo que é até meio que novo para cirurgias para separar, aquela coisa toda assim. Chipófagos. Isso, que às vezes correm até risco, eles ficam ali realmente, e às vezes eu não sei, eu queria entender um pouco sobre isso. Então, a literatura espírita, né? Aí eu vou te falar sobre a literatura espírita. Relata que isso não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que acontece todo dia. A gente vê um num país, outro em outro, né? Então, são casos isolados e esporádicos, que são de espíritos que têm uma história muito pesada, né? Muito pesada, de várias encarnações,
várias encarnações. Todas as oportunidades foram dadas, aqueles dois espíritos se reajustarem, e eles não se reajustaram. Então, dessa vez, eles estão ali colados, dividindo o mesmo corpo, dividindo os mesmos órgãos, para que o aprendizado seja feito, né? Eu vi, semana retrasada, se eu não me engano, Adenauer contando, eu também não sei qual é o livro de Chico, mas eu posso falar com as meninas depois para falar para vocês, de uma história, de uma reencarnação, que esse espírito se suicidava. Ele se suicidava, e aí na outra encarnação ele se suicidou, e na outra encarnação ele se suicidou, e na quarta encarnação ele se suicidou, na quinta ele veio sem mão e sem braço e sem perna. Veio só o tronco, né? Aí a gente pensa, quantas oportunidades do amor foi dada? Né? É o que a Augusta trouxe. O amor sempre está na frente. Foram dadas várias oportunidades do amor. E ainda assim, sem braço e sem perna, ele tentou ainda matar a mãe. Sem braço e sem perna, né? Então, são espíritos que ainda estão muito... né? Então, às vezes, esses tipos de espíritos têm aí uma história ruim entre dois e passam reencarnações e reencarnações, um fazendo mal para o outro, um fazendo mal para o outro, um fazendo mal para o outro. Chega um momento que eles reencarnam, dividindo o mesmo ventre, o mesmo corpo, os mesmos órgãos, tudo isso, né? E, na maioria das vezes, não tem uma vida longa, mas serviu somente mesmo para expurgar aquilo ali, né? Foi quase que uma reencarnação compulsória, né? Chipófago, não, né? Ele vai reencarnar depois, normal, no corpo individual de cada um deles. Mas aquilo ali precisava, né? Sim, né? Mas isso são casos bem isolados, né? A gente vê aí no mundo pouquíssimos casos que acontecem. Lei de causa e efeito, processos educativos e não punitivos, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente tem que tirar essa conotação que a gente dá de castigo, né? Fulano está passando por isso porque ele está pagando, porque ele está resgatando. Não, ele está se educando, né? E aí uma outra palavrinha, duas palavrinhas são essas aí, ó, tendências e predisposições. Tendências são características do espírito que ficam ali muito fortes a cada reencarnação. Então, por exemplo, a pessoa que tem tendência a procrastinar, tendência a ser livre. Tem aquela pessoa que é livre por natureza, né? Tendência a focar. Tem aquela pessoa que é focada. Desde criancinha ela é focada, né? Então, tipos de tendências o espírito tem. Todos nós temos. Cada um de nós aqui tem uma tendência, no mínimo, para alguma coisa. Se você for analisar a sua vida, parar para se olhar, né, olhar para o autoconhecimento, você vai identificar qual é a sua tendência. O espírito traz isso. E as predisposições são as oportunidades, né, as possibilidades que o espírito recebe para desenvolver aquilo que ele foi inábil naquela encarnação, ou seja, que ele não aprendeu, que ele não criou essa habilidade. Então, ele vem com predisposições. É um protocolo mental, né? Voltando lá de novo para os hindus, eles chamam isso de roda de Sansara, né? Dentro do hinduísmo, eles têm esse termo, que é o quê? Aquilo acontece, você não aprende, aquilo acontece. Aquilo acontece, aquilo acontece, aquilo acontece. Sabe aquelas coisas que voltam a acontecer? Na minha vida já aconteceu isso várias vezes, né? De situações parecidas. Por exemplo, vamos para eu falei muito de relações afetivas, então vamos para uma relação financeira, né? Aquela pessoa que passa a vida inteira, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tem pessoas assim?
Está com dinheiro, aí liberou todos os cartões, não sei o quê, começa a comprar, compra, estou pobre. Né? Aí se endivida de novo. Aí, não, agora eu aprendi, agora eu vou fazer o orçamento todo da minha casa, né? Não vou gastar mais no cartão, vou quebrar esse, vou ficar só com esse aqui para emergência. Aprendi. Aí ganha um dinheiro de novo, aí estoura o cartão e faz carnê e vai não sei aonde, não sei o que. Estou pobre de novo. Não tem? Aquelas pessoas, vamos falar aqui de uma pessoa pública para não falar, né? YouTube aqui, se o Fábio Júnior quiser me processar, vai me processar. Mas o Fábio Júnior da vida já casou 50 vezes. Predisposição. Né? Não aprendeu a ser marido ainda. Não aprendeu ainda a ter uma relação com outra pessoa. Né? Então, casa, descasa. Aí ele... Não, dessa vez eu aprendi. Nessa relação, eu aprendi. Eu não vou cometer mais os mesmos erros. No outro casamento vai dar certo, porque eu aprendi. Aí faz tudo de novo. Aí vem outra vez. Roda de samsara, que os hindus chamam. Né? Aquilo que vai e volta na sua vida. Vai e volta na sua vida. Até que você crie a habilidade daquilo. Às vezes, a gente consegue na mesma encarnação. A gente realmente aprende. E, na maioria das vezes, não. Né? Mas a gente passa por isso. E aí a gente modifica o texto, né, sobre a lei de causa e efeito. A gente passa a olhar isso como uma predisposição, como uma oportunidade. Eu estou passando por isso de novo? Parece mentira. Quantas vezes a gente já não passou assim? De novo, a mesma situação. Às vezes não é com a mesma pessoa, não é no mesmo lugar, né? Mas a situação ali, né? O que te afetou, o que te gerou de emoção, qual foi o sentimento e como eu reagi a isso. É a mesma situação. Ela está indo e voltando, predisposição. Certo? Está todo mundo pensando nas suas predisposições, né? Eu estou só vendo aqui o pessoal se encolhendo na cadeira assim, ó. Ale, deixa eu fazer... Vocês conseguem perceber a diferença de predisposição, que não é destino? Exatamente. Não é destino. Porque se a gente, ele é um padrão, mas não é destino. Então, por isso que o trabalho de autoconhecimento é justamente para você reconhecer esses gatilhos, esses padrões, para você desfazer esses gatilhos, esses padrões. Por isso que é uma oportunidade. Se a gente olhar para disposições sem reconhecer gatilhos, a gente vai transformá-las em consequência constante, como fosse um destino. E a gente não é refém das nossas predisposições. Exatamente. Isabel Guimarães, ela quando faz palestra aqui, eu gosto muito das aulas dela e das palestras. Uma vez, numa palestra aqui de sexta, ela falou o seguinte, que a gente diz assim, quando a gente está com... tem um filho difícil, um marido difícil, um funcionário difícil, um patrão difícil, né? A gente fala, ai, Deus, me dê paciência. Quem que já não falou isso? Né? Você acha que Deus vai te dar paciência? O que Deus vai te dar? Mais uma pessoa difícil. Para você fazer o quê? Criar a habilidade de ter paciência. Então, é o que acontece aí, é o conceito da predisposição. Né? Sem microfone eu não vou te ouvir, porque o pessoal do YouTube também não vai te ouvir. Espera aí, Thelmo, está chegando. Aí, seu Olivaldo chegou. Que é uma frase Diga. Pequena. O vício é uma predisposição? O vício em jogo, em trabalho, em bebida, pode ser considerado uma predisposição? Pode ser, você pode quebrar isso, né? A qualquer momento. Se você não consegue... Na maioria das vezes, a gente não consegue sozinho. Então, a gente precisa de ajuda, assim como todas as predisposições. Eu sou adepta 101% da terapia. Então, para quem não gosta da psicologia, da análise, de todas as outras terapias alternativas, me desculpem, mas eu acho que todas são válidas porque vale para isso. Para você identificar onde está ali o seu gatilho, onde está o seu complexo, onde está o seu trauma, né? E você dissolver isso e parar de passar pelas mesmas situações a vida toda. Ou, às vezes, em várias reencarnações. Né? As terapias, a psicologia, serve para isso. Né?
Então, é isso. Não adianta a gente olhar para o céu e dizer, ai, Deus, me dê paciência. Ai, não, dessa vez, não. Essa vez foi muito pesado, né? Aconteceu isso assim, assim. Dessa vez, olha, eu aprendi. Não vai acontecer mais comigo. Passa 2, 3 meses, ó, você na mesma situação, com outra pessoa, em outro lugar, não sei o quê, mas na mesma situação. Né? Então, predisposições. E, às vezes, assim como o vício, a gente não consegue sair sozinho. Né? É legal, é bacana a pessoa que consegue estudar o autoconhecimento e tal, mas, na maioria das vezes, se a gente tem a oportunidade, né, de ter uma pessoa capacitada a te ajudar nesse processo, e você pode fazer, é bacana que faça. Né? Isso ajuda, é um saltinho a mais no processo da evolução da reencarnação. Planejamento reencarnatório. Ele pode ser feito quando você está lá no mundo espiritual, desencarnado, ou encarnado. Né? Como encarnado? Através das escolhas que eu faço. Eu posso ter feito um plano encarnatório de não ter uma vida tão boa que eu digo assim, não boa financeiramente, boa, bacana, né? Eu ter me tornado uma pessoa mais harmoniosa, menos egoísta, menos ciumenta, menos temperamental, menos controladora. Eu me vi em você, viu, Augusto? Eu também sou controladora. Não. Mas você é mesmo, você tem cara de ser... Diga aí, Antônio. Dá o microfone para Antônio, que eu quero ouvir. Eu acho que vou dar. Vocês já ouviram a voz de Antônio aqui? Não. E de Augusta? O tempo todo, não foi? Antônio, eu te entendo, Antônio. Vai, Ricardo. É porque me veio uma coisa agora entre o fato da gente vir e reencarnar. Qual é a diferença, por exemplo? Por que a gente não aprende no plano espiritual? Aprende também. Não, quero dizer assim, o motivo que leva a gente a reencarnar, por que é tão diferente? Por que a gente tem essa necessidade? Por que o que a gente aprenderia aqui, por que a gente não aprende no plano espiritual, né? Por exemplo, porque teoricamente a gente, vamos dizer assim, odiaria encarnar, né? Sim. É uma limitação, Perfeito. Entendi. É simples, a pergunta é simples. Aliás, a resposta é simples. Na dimensão espiritual, você está ali com o leque aberto. Né? Você sabe basicamente o que aconteceu, o que você tem que fazer, o que você não fez. Lógico que você não chega lá, bota um notebook na sua frente e te mostra um filme da sua vida. Não é assim. Né? Mas, com o passar do tempo, que você está lá no mundo espiritual, que tem um tempo, assim como a gente reencarna e dura, em média, 70, 80, 90, 100 anos no máximo, né? Por aí, tem as suas exceções. No mundo da dimensão espiritual, a mesma coisa, tem esse período também. Então, durante esse período, aos poucos, você vai abrindo lá o seu leque e vendo tudo. Né? E fica tudo fácil. Né? Por isso que o povo diz, todo mundo anjinho, coelhinho pulando, gramado verde. Todo mundo acha que o mundo espiritual é assim. Né? Mas aí você volta e esquece tudo. E aí você volta para cá, para o mundo dos egoístas, dos ciumentos, dos avarentos, né? Do rico, do pobre, das diferenças sociais, das diferenças de raça, de credo, de cor, de tudo isso, para te colocar à prova. Deus, me dê paciência. Né? Por isso, só por isso. Porque o aprendizado, a gente aprende dos dois lados, mas o aprendizado é completamente diferente. Né? Aqui, vamos fazer a iconografia da Igreja Católica, é o céu e o inferno. Né? É mais ou menos isso. Alguém perguntou? Não, né? Eu preciso passar os slides. A Marie está lá com a cara feia no fundo, achando que eu vou sair da hora, mas eu não vou sair, Marie. Eu vou acabar, você vai ver. Então, ele pode ser feito desencarnado ou encarnado, é circunstancial, ele pode sofrer alterações, né? Foi aquilo que eu falei.
Você pode planejar, mas pode alterar tudo. Você pode cumprir somente 10% daquilo que você planejou, como você pode cumprir 90%, como você pode cumprir 100%. Ou como você pode até superar as expectativas. Né? Não esperavam tanto de mim e eu fui melhor ainda. Pode também. Né? Não vamos falar só de coisa ruim, pode ser coisa boa. Né? E o que eu falei antes para vocês, o equilíbrio das provas e das expiações. Né? A gente não tem só coisa ruim. A gente também é colocado no nosso plano reencarnatório as coisas boas que a gente vai passar, né? As pessoas que a gente vai conhecer, os afetos que a gente vai ter positivamente, assim como os negativamente. É um equilíbrio, né? Não tem só, o cara foi um assassino, então agora, na próxima encarnação, ele vai comer o pão que o diabo amassou. Não, vai ser dado coisas boas para ele também. Porque o amor também ensina, não só a dor. A gente não viu isso aqui? Então, ele vai ter as duas oportunidades. A escolha é sempre nossa. Certo? Oxe, pulei, peraí. Então, a finalidade da reencarnação é um mecanismo usado no processo da evolução da humanidade. A reencarnação, mas não é somente a reencarnação. O desencarne também é um processo evolutivo de aprendizado. A gente aprende nos dois mundos, né? E nenhum ser humano está isento desse processo de educação. E aí, para finalizar, o que a gente sempre ouve dizer, o que são provas e o que são expiações. Então, basicamente, provas é o que todos nós vamos ter que passar. Todos nós passamos por provas aqui, né? Na nosso planetinha Terra, nas nossas reencarnações. Todo mundo tem situações difíceis, passa por problemas, passa por doença, passa por situação financeira complicada, por situação de trabalho, por situação relacional. Isso são as nossas provas do dia a dia, né? E assim, como as provas do colégio, servem para quê? Para a gente criar essas habilidades, dissolver essas predisposições e ir aprendendo e caminhando, né? Quando você chega no final do ano letivo, se você atingiu a média, você passa para o próximo. Se você não atingiu, você repete. Não é isso? Então, as predisposições, as provas, servem para isso. Não aprendeu, tem que fazer de novo. Dentro das mesmas situações, dentro de outra. Você pode mudar de escola, você pode mudar de bairro, você pode mudar o professor daquela matéria, mas o contexto ali, né, a disciplina vai ser a mesma. Certo? E as expiações não é para todo mundo. São situações de caráter obrigatório, com a finalidade de promover avanço e desenvolver a habilidade ao espírito. Então, são aquelas coisas mais difíceis, né? É o pesadão, né? Como o povo diz, que não é para todo mundo. Algumas pessoas passam por expiações, né? Expiações de uma limitação física, como eu falei, dei o exemplo aqui do espírito que reencarnou sem braços e sem pernas, né? Expiações enfim, de vários cunhos, financeiros, doença, né? Diga no microfone. Oi. Diga. Quando é que podemos dizer que chegamos na evolução máxima, chegamos na perfeição? O senhor é médium, né? Não sei, estou querendo saber isso. É por isso que eu estou aqui. Esse slide aí, ó. Vamos lá. Vamos comigo. Ó, evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus. Fomos criados. É o nosso ciclo. Vida de relação na Terra, nossa reencarnação. Ok? Aí a gente morre, desencarnou. Volta ao plano espiritual. Necessita de um novo ciclo de aprendizado? Sim. Ó, Maurício já disse com toda a vontade. Sim, né, Maurício? E bota ciclo de aprendizado nisso, né? Sim. Sim. Reencarna de novo. Começa tudo outra vez. E aí, ó, vai tudo outra vez, né? Vamos repetir esse ciclo quantas vezes forem necessárias, até a gente criar todas as habilidades necessárias para que a gente possa dizer assim, eu já aprendi isso tudo. Aí,
precisa de outro ciclo? Não. Aí o que acontece com a gente? Dá para o paraíso? Continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos. Construção eterna do conhecimento e da felicidade de Deus. Então, nós somos co-criadores, né? Quem são esses espíritos aí que já passaram por isso? Eu só conheço Jesus. Vocês conhecem mais alguém? Será? Não sei. Eu só acredito em Jesus, né? Até agora. É uma tarefa difícil, né? Então, é isso, gente. Oi. Aí foi... Oi, diga. Então, como é seu nome? Meu nome é Brian Bruce. Brian. Isso. Então, Jesus não volta mais, né? Jesus não volta mais. Então, beleza. Né? Aliás, quando Jesus reencarnou, ele já não precisava voltar. Foi uma expiação, né? Foi uma missão. Ele conta na literatura espírita que o processo de miniaturização do perispírito de Jesus para caber de novo num corpo humano de um bebezinho foi o sofrimento maior do que a morte dele na cruz. Né? Conta a literatura espírita, né, que foi isso. O reencarne de Jesus, para ele, o sofrimento foi muito maior do que o desencarne. E a gente vê isso na história, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que para a gente parece que foi muito tranquilo para Jesus, né? Carregou aquela cruz e na hora que ele estava morrendo, ele falou que seja feita a sua vontade, meu Pai, e não a minha, e puf! Né? Então, para ele foi uma liberdade ele desencarnar. Né? Dizem que, quando ele voltou, ele já não precisava mais voltar. Ele voltou com a missão, né? E isso é inegável, incontestável, porque é um homem que mudou a história. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. Né? Então, não tem nem o que falar sobre isso. Diga, Augusto. Então, muito legal, aprendi bastante. E também eu queria fazer uma referência sobre isso, sobre a bibliografia. Eu observei que tinha algumas citações de Adenauer e senti falta da codificação do Livro dos Espíritos, do Evangelho, sobre a encarnação. Aí você colocou agora no último slide, eu já estava pensando nisso, o Livro dos Espíritos. Então, eu não percebi nos seus slides onde é que estava a citação do Livro dos Espíritos, assim, do que fala, das perguntas que se perguntam. Eu não trouxe nenhum slide com citação do Livro dos Espíritos, mas ele faz parte da ementa dessa aula. Então, eu acho isso, assim, eu fiquei querendo ouvir isso, e sabe? aí, agora eu vou usar aqui vou parafrasear o meu marido, que já deve ter dado aula para vocês aqui. Luiz já deu aula aqui já, né? Então, vou parafrasear o meu marido quando dá aula. Eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando aqui para vocês. Isso mesmo, Jaqueline. Eu quero que vocês vão procurar lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nos livros de Adenauer e em todos os outros livros que vocês acharem que devem procurar. E aí, ó, Jaqueline está dizendo aqui, eu estou com o parafuso solto, então eu atingi meu objetivo, missão cumprida. A missão nossa aqui é essa, tirar o parafuso de vocês do lugar. A gente não está aqui para dar resposta para ninguém, a gente está aqui para criar questionamentos na cabeça de vocês. Né? Quando vocês saem daqui com a cabeça assim, fervilhando, ó, dizendo, aquela Alessandra é doida, aquela Alessandra não falou. Não, isso não pode ser. Vá procurar. Vá procurar, a internet está aí, o mundo aberto, né? Os livros todos estão aí abertos, não precisa ser só o livro espírita, se você acha que tem que procurar no hindu, no budismo, saber se eu falei o que a roda de Sansara está lá mesmo, vá lá procurar. Né? Esse é que é o objetivo. O nome já diz, facilitador, a gente está aqui para facilitar, não para dar as respostas para vocês. Você ia falar, Brian? Então, é isso, gente. Eu adorei essa finalização dessa aula, porque é isso mesmo, viu, Augusto e Jaqueline? Vá acalmar as suas minhocas, os seus parafusos, né? E eu espero que eles não apertem, não. Eu espero que eles fiquem mais soltos, cada vez mais. Porque se os parafusos de vocês ficarem no lugar, vocês não vão chegar no ciclo 10. Né? O objetivo é que cada vez vocês queiram saber mais e vão
avançando os ciclos, certo? Então, até a próxima. Um beijo, boa semana para vocês.